Oi, meu nome é Cauã, eu sou de São José e hoje eu vou mostrar um pouquinho do aplicativo que eu fiz, o Barbie World. Todos os designs foram feitos no Canva e a programação no Meet App Inventor. E é claro que não podemos esquecer da matemática envolvida nesse jogo. Para o usuário, a primeira coisa que aparece é a logo de abertura. E em seguida, a página de iniciar, onde tudo que você precisa fazer é apertar o botão. De imediato, você se encontra em um mapa, com vários ícones, onde cada um deles te leva para um lugar diferente, desde mini-jogos, historinhas, até filmes. Mas e agora? Cadê a matemática nisso? Ela está em todo o jogo, ele só funciona por causa dela. E desde a página inicial, podemos perceber os conceitos de tempo, proporção, porcentagem e todos os outros que são necessários para regular o tamanho das imagens, deixar tudo no seu devido lugar e também fazer com que tudo funcione da maneira correta. Mas não podemos nos esquecer, é claro, da parte da programação, que é a mais pura lógica. Mas para isso, vou trazer um minigame. Agora vamos ver como é que funciona o jogo dos erros. Na primeira delas temos apenas um erro, e para poder encontrar ele, temos que analisar muito bem a primeira imagem para que possa ser localizada na segunda. Assim que você encontra e clica nele, você pula para a próxima fase. Agora são 3 erros, e cada vez que você clica em um, o contador muda, e assim vai até chegar no 0, que é quando você pula de fase. Agora temos 5 erros, e talvez você perceba que os X não estão exatamente onde está errado, mas isso acontece por causa das limitações do Meet App Inventor. E agora, na última fase, temos 7 erros, que estão muito mais escondidos do que antes. E um fato muito interessante é que todas essas fases são feitas em apenas uma tela de programação, o que vamos ver melhor a seguir. Bem, como dito anteriormente, por causa de uma certa limitação do App Inventor, eu precisei criar uma maneira de poder organizar os botões no lugar certo, e assim eu desenvolvi uma matriz dentro do App Inventor. Basicamente, o que eu fiz foi, eu organizei algumas imagens vazias, apenas com tamanho, em uma linha horizontal, e outras numa linha vertical, formando assim o começo de uma tabela, ou até mesmo um plano cartesiano. Em seguida, organizei os botões o mais próximo de onde eles deveriam ficar, e os nomeei como se eles fizessem parte de uma matriz, o que me ajudou a me localizar muito mais. Já que caso não tenha dado de perceber, ali no visor fica um pouquinho ruim de poder enxergar e saber onde está tudo. Agora, em uma breve revisãozinha de matrizes, podemos perceber que elas são estruturadas em linhas e colunas. E através daqueles pequenos números que ficam ao lado da letra, podemos saber qual é a posição daquele elemento dentro daquela matriz, qual é a linha e qual é a coluna em que ele fica. E essa foi exatamente a mesma estrutura que utilizei para poder nomear os elementos da minha matriz. E dentro dessa grande matriz, eu fiz pequenas matrizes, já que alguns botões funcionavam em conjunto, e assim eu consegui identificar qual era qual e qual era a sua posição. Agora, partindo para a parte invisível e mais técnica da coisa, temos a programação. Nela existem as variáveis e as equações simples, que estão presentes em tudo. Para explicar mais ou menos como funciona e não ter que olhar bloco por bloco, eu vou fazer um resumo para vocês. A primeira coisa que é necessário entendermos é como funciona uma variável. Ela nada mais é do que o valor que se altera durante a programação, e através disso, podemos fazer com que coisas aconteçam ou deixem de acontecer. Caso ainda não esteja muito claro qual é a função das variáveis, vou explicar como elas estão inseridas na programação. Na primeira fase, quando você encontra o erro, a variável erros1 adiciona o número 1 ao seu valor atual. E quando isso acontece, a imagem se altera, alguns botões são desativados e outros são ativados. Na segunda fase, uma nova variável é ativada, a variável erros_faltam, que começa com o valor 3. E toda vez que você acha um erro, ela tem o número 1 subtraído do seu valor atual. E a variável erros2 tem o número 1 adicionado ao seu valor atual. Agora, vamos ver outro minigame, o jogo do dia de limpeza. Nele, nós temos que dar banho nos animais da Barbie. Mas, para isso, precisamos primeiro pegar eles. E cuidado, eles são bem rápidos. Agora, a única coisa que precisamos fazer é limpar essas sujeiras. Para isso, pegamos a esponja e passamos nas bolinhas. Vamos ver um pouco sobre a programação desse minigame. Bom, ela é bem mais reduzida do que a anterior, mas ainda assim, existem muitas coisas interessantes para aprendermos com ela. Assim como na outra, não vou ficar explicando bloco por bloco, então vamos direto às partes principais dessa programação. Os bonecos estão programados para terem coordenadas aleatórias entre o número de 1 a 1000. Toda vez que um deles é pego, é verificado se a variável global nível passou de 4. Caso não tenha passado, toca um som e chama o procedimento ponto. Basicamente, o que esse procedimento faz é adicionar o número 1 à variável global pego. E quando você chegar a 3, que é a quantidade de bichos que deve pegar por fase, ela é zerada, e então é adicionado um ponto para a variável global nível, que é a que define qual é o nível que você está jogando.
A cada nível, a imagem muda, e também a velocidade dos personagens. E quando você chega no último nível, ele troca para a limpeza, fazendo com que os animais sumam, a esponja e as bolinhas apareçam e a imagem mude. Quando a esponja passa pelas bolinhas, ela faz com que elas sumam. E quando todas sumirem, vai aparecer a notificação para você escolher se quer voltar para o mapa ou se quer jogar novamente. E uma coisa muito interessante dessa parte da programação é podermos perceber como o conceito de inequações e equações estão presentes. Por exemplo, na parte de verificar se já chegou ao 4 ou não, é usada uma inequação. E essas coisas também estão presentes em algumas outras partes do aplicativo, assim como outros conceitos. E é através de tudo isso que o Barbie World funciona, mostrando a importância da matemática e nos provando mais uma vez que, assim como com a Barbie, com a matemática você pode ser e fazer tudo o que quiser.